graça e paz do Senhor Jesus no seu coração. Amém? Aqueles que posteriormente vão acessar essa mensagem pelo canal do YouTube, meu desejo e oração é que vocês também sejam encorajados, despertado e instruído pela palavra de Deus. Obrigado por nos acompanhar e compartilhe a mensagem com todos os seus contatos aí nas suas redes sociais. Deus abençoe. Irmãos, abra a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, vou fazer a leitura dos versos 19 até o 28. A versão que eu estou utilizando é a Nova Versão Internacional. E peço, por favor, que os irmãos acompanhem a leitura. João 1, 19 a 28. Este foi o testemunho de João quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente: não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: e então, quem é você? É Elias? Ele disse: não sou. É o profeta? Ele respondeu: não. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta, para que a levemos àqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no: então por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias e nem o profeta? Respondeu João: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, e não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Amém. Mais um enter, por favor. Algumas ênfases dessa mensagem. Daqui a pouquinho aparece, né? Irmãos, é muito interessante, e eu acho que eu já falei isso aqui, isso, apareceu lá. Obrigado. É muito interessante, eu acho que eu já falei isso, repeti isso algumas vezes, desculpa ser repetitivo nesse ponto, mas é muito interessante e ao mesmo tempo muito encorajador prestar atenção nas maneiras que Deus escolhe agir na história para cumprir os seus propósitos. É uma coisa assim, eu fico fascinado, eu fico assim, e ao mesmo tempo eu me sinto encorajado, porque eu lembro que vejo nas Escrituras, e isso me traz à memória, que Deus, Ele escolhe pessoas humanas, pessoas fracas, pessoas falhas, e ele muda a realidade dessas pessoas, ele transforma a realidade dessas pessoas, inclui elas na sua missão, para que no desfecho de tudo, o seu propósito se cumpra. É por isso que eu estou aqui hoje, irmãos. É por isso que nós estamos aqui, porque Ele nos escolheu assim como nós somos.
Amém? Olha para a pessoa que está do seu lado, fala isso para ela, fala, você é um escolhido de Deus, você é uma escolhida de Deus. Gostaria de destacar aqui alguns exemplos de pessoas que Deus escolheu ao longo da história, com a intenção de apontar para um protagonista muito especial. Eu já fiz a leitura aqui, você já descobriu quem é. E que desenvolveu, irmãos, um ministério muito importante no deserto da Judéia. Aliás, ele cresceu no deserto e foi aparecer em cena só depois de um longo período. E esse protagonista muito especial, ele preparou o caminho para entrar em cena o Salvador do mundo. Então essa mensagem aqui, ela é um petisco, ela é um gostinho que vai vir para o domingo que vem, nosso último culto do ano, celebração do Natal, do nascimento do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Olha lá, vamos ver se vocês estão afiados de Bíblia e já descobre de cara assim quem é esse primeiro personagem, essa primeira pessoa. Ele foi descendente de Sem. Olha lá, Sem foi filho de Noé, um dos 3 filhos de Noé. Aliás, qual eram os 3 filhos de Noé mesmo, irmãos? Sem, eu já falei. Sem, Cã e Jafé. Isso, muito bem. Ele foi descendente de Sem, que foi um dos filhos de Noé, saiu de uma família idólatra. Olha só. Deus separando alguém de um contexto idólatra. Olha só. Seu pai gerou ele com 70 anos. Meu Deus, se eu com 70 anos gerasse filho ainda, ia ser uma bênção, hein? Não sei se a Patrícia ia dizer o mesmo, mas ia ser uma bênção. Ele teve o privilégio de ouvir de Deus o seguinte, agora vai abrir o caminho, quer ver? Não tenha medo. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. E também ouviu essa promessa de Deus. Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Quem é ele? Oi? Isso, Abraão, o patriarca da fé. Abraão, pai de multidões, e foi de fato o que aconteceu, porque a promessa de Deus se cumpriu. Olha o segundo, então Deus escolhe Abraão, olha o segundo exemplo, seu pai e sua mãe eram da tribo de Levi. Após nascer, ele precisou ser escondido, para não ser morto, por causa da ordem do rei do Egito. Foi colocado, agora abre o caminho, foi colocado num cesto de junco e deixado no rio Nilo. Quando estava crescido, foi adotado pela filha de Faraó. Quem é ele? Isso, Moisés, que significa literalmente tirado das águas. Foi tirado das águas. Deus escolheu Abraão, Deus escolheu Moisés. E olha o terceiro exemplo. Seu pai subia todos os anos para Siló, porque no tempo dos juízes, Siló era uma cidade que se tornou capital religiosa de Israel, porque ainda não havia o templo. Lembra de Salomão? Então, em Siló, onde estava armado o tabernáculo, e para lá o povo se deslocava para adorar a Deus, e também se deslocava para as festas anuais. E o pai desse rapaz, desse jovem que foi muito especial, subia para Siló todos os anos. Ele ia adorar a Deus e oferecer sacrifícios. A sua mãe não podia ter filhos, ela era estéril.
e por isso ela sofria provocações da sua rival, porque o marido dela tinha outra mulher. Naquele tempo era comum os homens terem mais de uma mulher. Aliás, isso era até um sinal de prosperidade naquela cultura. E ela sofria provocações da sua rival, e no santuário do Senhor, lá em Siló, com a alma amargurada, ela chorou muito e fez a seguinte oração: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. O seu cabelo e a sua barba, aqui está uma pista, ele era cabeludo e barbudo. O seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Quem é ele? Sansão. Sansão também, por ser nazireu, era cabeludo e barbudo. Samuel, isso, jovem Samuel, escolhido por Deus. A sua mãe derrama o coração, a alma amargurada diante do Senhor. Deus ouve a oração e dá um filho. E é interessante porque o texto diz, eu não vou entrar nesse caminho, senão eu vou me perder aqui. Mas é interessante porque nesse episódio de Ana e Samuel, depois que ela desmama o menino, ela entrega ele no templo, para ser cuidado pelo sacerdote Eli e para crescer no ofício do sacerdócio. E eu fico pensando, irmãos, como foi difícil para Ana. Não tinha filhos, roga a Deus, Deus dá um filho para ela. E quando o menino é desmamado, o texto diz que ele ainda era pequeno. Dá para imaginar isso? Dá para tentar entrar na história e tentar um pouco sentir o que Ana sentiu, principalmente as mulheres, de deixar um filho ainda pequeno aos cuidados de um sacerdote no santuário. Irmãos, o protagonista então dessa mensagem chama a atenção por sua postura corajosa e humilde. O texto diz, nós lemos, quando ele foi perguntado pelos judeus quem ele era, ele declarou abertamente: eu não sou o Cristo. Então eles continuaram perguntando: então quem é você? É Elias? Ele disse: não sou. É o profeta? Não sou. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta, para que levemos aqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? E aí João Batista, ele responde. A resposta dele foi baseada na palavra, nas palavras do profeta Isaías. Isaías capítulo 40, verso 3. Eu sou a voz do que clama no deserto. Faça um caminho reto para o Senhor. E aí eu destaquei alguns pontos dessa, eu vou dar alguns detalhes aqui que Lucas narra do nascimento de João Batista, mas antes disso eu destaquei algumas mensagens, irmãos. A primeira delas, essas ênfases, elas são extraídas do exemplo prático de João Batista, do seu ministério desenvolvido no deserto da Judéia. Então, primeiro, a igreja é testemunha de Jesus Cristo nesse mundo. Segundo, a mensagem, ela precisa continuar sendo proclamada. Nós vamos ver daqui a pouco aqui, no exemplo de João Batista, mesmo diante da dureza do coração humano. E por último, só há um evangelho. E na sua essência, ele não muda. Lucas, então, ele registra, Lucas capítulo 1, depois se você quiser conferir, ele registra de maneira peculiar os detalhes especiais do nascimento de João Batista.
Sua mãe Isabel, por sinal, também era estéril. E abro um parênteses aqui para fazer um comentário importante sobre essa realidade das mulheres naquela cultura. As mulheres naquela cultura, irmãos, que não podiam ter filhos, elas sofriam uma humilhação muito grande da família e da sociedade. Elas eram discriminadas. E não só isso. Havia um conceito naquele tempo, naquela cultura, que dizia assim: as mulheres que não podem ter filhos, primeiro é uma vergonha, é uma humilhação. E eles associavam, os judeus associavam a esterilidade da mulher com pecados, com maldições. Logo, a mulher que não podia ter filhos, além de humilhada, ela ainda era taxada, discriminada por algum tipo por essa associação da esterilidade com pecados que possivelmente ela havia cometido. Então, Isabel era estéril. Zacarias era sacerdote no tempo do rei Herodes. Isabel era descendente de Arão, e ambos eram justos. Lucas 1, 5 e 6 registra que eles eram justos aos olhos de Deus. E chama a atenção que Lucas escreve que eles obedeciam de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Olha só. O exemplo dessa família, o exemplo desse casal, que eram dedicados a Deus, que obedeciam de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Nós precisamos certamente, temos muito a aprender. A igreja contemporânea tem muito a aprender com o testemunho e com o exemplo de Zacarias e Isabel. Outro detalhe que Lucas narra: além de estéril, ambos eram de idade avançada. Impressionante, né? Abraão teve Isaac com quase 100 anos. Isabel e Zacarias já eram de idade, não menciona a idade deles, mas eram de idade avançada. E certa vez o texto diz, Lucas 1, 7 ao 13, que estando no seu serviço, um anjo apareceu para Zacarias com uma mensagem muito especial. Qual era o teor da mensagem? Não tenha medo. Eu já falei isso aqui, né? Um anjo aparecia e logo a mensagem dele era essa: não tenha medo. Uma das coisas que eu imagino, irmãos, era por causa da aparência do anjo. O texto diz, lá no Antigo Testamento, que alguns tinham cara de leão, cara de boi, enfim, imagina. Então, logo que aparecia, a primeira palavra, olha, não tenha medo. E aí ele chama Zacarias pelo nome: Zacarias, não tenha medo. Sua oração foi ouvida. Com certeza Zacarias já estava orando por isso. Pela alegria de ter um filho, de gerar um filho. O anjo diz, olha, sua oração foi ouvida. Isabel, a sua mulher, lhe dará um filho. E você lhe dará o nome de João. Quando eu leio esse texto, eu lembro da experiência que eu tive com Deus antes da Esther nascer. O Senhor não me deu o nome dela. O nome dela nós escolhemos depois. Mas num tempo de oração, o Espírito Santo me revelou que a Patrícia ia engravidar e ia ser uma menina. E eu ficava assim... Era legal e ao mesmo tempo ficava assim agitado quando levava ela no médico para fazer ultrassom, porque o médico olhava, olha, ainda não dá para saber. E eu no coração, eu já sei. Já sei, doutor. E eu ficava guardando, né? Guardando. Aí chegou a época de comprar enxoval, ainda não sabia o que é. A gente vai dar presente, não sabe se é menina ou se é menina. Eu falava para a Patrícia, pode comprar presente de menina. Pode falar para o pessoal, é menina.
porque o Espírito Santo já tinha me revelado. E aqui, ele dá para Zacarias o nome. Olha, ele se chamará, ou você lhe dará o nome de João. João Batista. E algumas realidades sobre João Batista, irmãos, pelo anjo, que foi anunciado pelo anjo Gabriel. Se você olhar no texto, na sequência do texto de João capítulo 1, você vai encontrar. Primeiro, olha o que o anjo diz. Imagina o coração de Zacarias, a alegria, a motivação. Ele disse, olha, ele será motivo de prazer e de grande alegria para você. E muitos se alegrarão por causa do nascimento dele. E inclusive uma dessas pessoas, nós sabemos que foi a jovem Maria, que quando foi visitar Isabel, lembra? Lá no ventre, o bebê se agita, no ventre dela, porque estava diante da mãe do nosso Senhor e Salvador. Estava diante do Salvador do mundo, que ainda estava no ventre de sua mãe. Olha, ele será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho e nem bebida fermentada. Será cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. E fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor. Ele irá diante do Senhor no Espírito e no poder de Elias. Olha, irmãos, tudo isso foi sendo revelado para Zacarias a partir pelo anjo Gabriel, foi sendo revelado e falado para Zacarias. Olha, ele vai adiante do Senhor, no poder do Espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Olha que bênção. Aleluia. Eu imagino a alegria no coração de Zacarias quando ele ouve essas coisas. E detalhe, Zacarias sai, ele demora no templo. Quando ele sai mudo. Lembra do texto? E ele vai falar só depois que o menino nasce. E aí então perguntaram como ele iria se chamar. E a mãe do menino disse, Zacarias, o nome do pai. E então Zacarias pede uma tabuinha e escreve. Ele não podia falar e escreve. O nome dele será João. E depois do nascimento do menino, então ele fala. Irmãos, alguns exemplos e um ensino prático que João Batista nos deixou por meio do seu ministério, eu quero destacar com vocês. Primeiro, a sua função era testemunhar acerca da luz. Eu coloquei ali, né? A igreja é testemunha de Jesus Cristo nesse mundo. João veio, o texto diz, como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. O propósito do testemunho, um princípio que nós aprendemos aqui, é que ele não mudou, irmãos. É o mesmo, desde os tempos de João Batista. Qual é o propósito do nosso testemunho? Qual é o propósito do testemunho da igreja nesse mundo? Que todos os homens creiam em Jesus Cristo. Esse é o propósito do nosso testemunho, irmãos. A verdadeira luz que ilumina todos os homens. Escrevendo para a igreja aos Coríntios, eu quero abrir esse texto com você. Vai lá, 2 Coríntios capítulo 5. Segunda carta que Paulo escreveu para a igreja em Corinto, capítulo 5, versos 18 ao 20. Escrevendo para a igreja que ele mesmo havia fundado durante as suas viagens missionárias, o apóstolo Paulo, irmãos, nos lembra aqui que ao sermos reconciliados com Deus, por meio de Jesus Cristo, nós recebemos um ministério muito importante. Qual é esse ministério? Olha aí para o texto. Isso, o ministério da reconciliação. 2 Coríntios 5, 18 ao 20, está escrito assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo,
e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Para um pouco aqui, irmãos, o nosso ministério, preste atenção, primeiro, ele é no mundo. A igreja foi instituída por Cristo para ser testemunha de Cristo no mundo, para o mundo. E o ministério que nós recebemos após sermos reconciliados com Deus, por meio de Cristo, consiste em proclamar ao mundo uma mensagem. E o teor dessa mensagem, irmãos, é muito significativo. Daqui a pouco eu vou falar do teor da mensagem de João Batista, mas o teor da mensagem, segundo o ministério que Paulo diz que nós recebemos, que ele escreve aqui, é um ministério, é uma mensagem, preste atenção, que promove reconciliação do mundo com Deus. A mensagem da igreja, irmãos, não é uma mensagem, não pode ser uma mensagem condenatória. O próprio Senhor Jesus, conversando com Nicodemos, lá em João capítulo 3, se você quiser conferir essa narrativa, ele revela ali, olha, o Filho do Homem não veio para condenar o mundo. E a expressão, a palavra mundo naquele contexto, ela se refere às pessoas, assim como nesse contexto de Corinto se refere às pessoas. O Filho do Homem não veio para condenar o mundo, as pessoas, mas ele veio para salvar as pessoas. Jesus é o Salvador do mundo, irmãos. E nós, como igreja, uma vez reconciliados com Deus por meio da fé em Cristo, nós recebemos de Deus um ministério. Quando eu digo nós, é todos nós. E esse ministério, irmãos, consiste de proclamar uma mensagem cujo teor é: reconciliem-se com Deus. E aí segue o texto, é isso que Paulo vai escrever. Ou seja, versículo 19, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Reconciliem-se com Deus. Essa é a mensagem, irmãos, que deve estar no coração da igreja e que a igreja deve proclamar ao mundo. Então, a primeira coisa que nós aprendemos na prática com o ministério de João Batista é que a igreja, ela é testemunha de Jesus nesse mundo. E corroborando com isso, o apóstolo Paulo nos descreve como embaixadores de Cristo. Você tem noção do privilégio que você tem, meu irmão? Que nós temos? Porque quando nós pensamos na figura de um embaixador diplomático, nós pensamos que esse embaixador, primeiro, ele representa uma nação. Segundo, esse embaixador é porta-voz de um chefe maior, de um rei. Terceiro, que esse embaixador, ele carrega consigo a responsabilidade de onde ele passa, levar uma mensagem. E essa mensagem, irmãos, ela é muito significativa, ela é muito importante. Paulo nos diz aqui, olha, nossa mensagem é: reconciliem-se com Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Segundo ponto que nós aprendemos, está ali, né? A mensagem precisa continuar sendo proclamada mesmo diante da dureza do coração humano. Eu penso, irmãos, que uma das estratégias do diabo, forte, aliás, é enganar o povo de Deus. E quando o assunto é enganar, pensa em alguém expert, hein?
Onde nós vemos a sua astúcia na questão da enganação? Gênesis capítulo 2. Lembra? Quando ele aparece para o primeiro casal que Deus havia criado, Adão e Eva, num lugar exuberante, num lugar cheio da presença de Deus. Fico pensando quando eu leio isso tudo em Gênesis, como é que pode, né? Um lugar exuberante, lindo, cheio da presença de Deus, porque o Éden não era só um lugar geográfico, não era só um lugar lindo e exuberante. O Éden, irmãos, era especial, especialíssimo, por uma razão principal. Qual é essa razão, pastor? A presença de Deus habitava ali. A presença de Deus estava ali, irmãos. O texto diz que Deus passeava pelo jardim à procura da sua criatura. Mas estava lá também quem? O pai da mentira. Aquele que é expert em enganar. E uma das coisas que eu penso, irmãos, é que uma das estratégias do diabo é enganar o povo de Deus. E nós precisamos tomar cuidado. Porque quando o assunto é proclamar a mensagem de Deus a este mundo, muitas vezes, irmãos, grave isso que você vai ouvir. O contexto onde nós estamos não é um contexto ideal. Aliás, uma coisa que eu aprendi ao longo dessa jornada é que Deus não nos coloca em lugares ideais. Mas Deus nos coloca em lugares reais. E é ali que brilha e que deve brilhar a luz de Cristo em nós e através de nós. Mas muitas vezes o diabo, irmãos, ele usa das suas artimanhas para dizer coisas tipo assim: ó, esse contexto que você está, não fala não, as pessoas não vão aceitar. Olha, essa mensagem, ela é dura demais, não fala não que você vai repudiar as pessoas. E ele tenta nos enganar. Mas quando eu olho para o ministério de João Batista, o que eu vejo, irmãos, é um profeta. Aliás, Jesus esbanjou elogios para João Batista, hein? Jesus disse: olha, dos homens nascidos de mulher, ó, não tem ninguém como João Batista. Mas aí Jesus fecha, né? Mas o menor do reino de Deus, o menor é maior do que ele. E quando eu olho para o ministério de João Batista, algumas coisas que eu percebo, irmãos. Primeiro, ele estava no deserto. Era um ambiente ideal? Não era. Deserto, irmãos, é um ambiente escasso. Deserto, irmãos, é um ambiente difícil. E é tão impressionante que o texto diz que as pessoas saíam de Jerusalém, saíam se eu não me engano, está em Mateus capítulo 3 isso, saíam das regiões da Judéia e se deslocavam até onde João Batista estava, no deserto da Judéia, para ouvir a sua mensagem. Alguns comentaristas dizem que de Jerusalém e algumas regiões ali da Judéia não era muito longe do deserto da Judéia, por isso as pessoas se deslocavam até lá para ouvi-lo. Porém, irmãos, o ambiente era um ambiente difícil. E João proclamava a mensagem de Deus. Quando eu penso nisso, irmãos, e olho para o nosso contexto hoje, sim, eu enxergo algumas dificuldades. Nós poderíamos listar algumas delas aqui. Mas também, irmãos, eu vejo um ambiente muito favorável para a igreja proclamar o Evangelho de Deus. Só que às vezes, irmãos, nós nos retraímos.
E às vezes nós até somos enganados pelo inimigo. Mas a mensagem, não esqueça isso, ela precisa ser proclamada mesmo diante da dureza do coração humano. Eu me lembro, estou falando aqui agora, estou me lembrando, eu não sei se eu já contei esse testemunho aqui, mas eu evangelizei e orei pela minha mãe durante 10 anos. E eu confesso para vocês, irmãos, às vezes eu olhava para a realidade dela e pensava na dureza do meu coração. Essa mulher não vai se converter, não. Porque a partir da minha perspectiva humana, irmãos, eu não via possibilidade de mudanças. E o Espírito Santo sussurrava, falava ao meu coração: continue orando, continue jejuando, pregue o Evangelho, semeie a palavra. Irmãos, demorou, eu uso essa expressão, acho que até erroneamente, demorou, porque o tempo do Senhor é o tempo exato. Passaram-se 10 anos, ela se converteu, irmãos. Pensa numa mulher que é mais firme do que eu na fé. Pensa numa mulher consagrada, irmãos, que investe na minha vida e na minha família, principalmente em oração. Quando eu converso com ela, a primeira coisa que ela fala: filho, já orei por vocês, e detalhe, de madrugada Deus me acordou para orar. Irmãos, pensa numa mulher dedicada, fiel a Deus. A nossa responsabilidade, irmãos, não esqueça isso, é seguir proclamando o Evangelho. E é interessante, se você olhar aí na sua Bíblia, de novo voltar para o texto de João, no versículo 10 ao 13, João vai registrar que Jesus, estava no mundo. Olha só o que está escrito lá. O próprio Deus, o Filho de Deus estava no mundo, mas o mundo não o reconheceu. Mas o mundo ele veio para os judeus, lá não está escrito judeus, está escrito veio para os seus, mas os seus é os judeus. Ele veio para os seus, mas eles não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aqueles que creram no seu nome, se tornaram filhos de Deus. Irmãos, ainda há fome de salvação nesse mundo. Por incrível que pareça, quando nós olhamos para o cenário, nós não encontramos um cenário favorável. Mas, por incrível que pareça, ainda há fome de salvação nesse mundo, irmãos. A igreja não pode se calar. O Evangelho precisa continuar sendo comunicado nos diversos e complexos contextos do mundo. Precisa continuar sendo anunciado. O novo nascimento e a salvação continuam sendo fruto da fé em Cristo, mediante a proclamação do Evangelho. O que está escrito em Romanos 10, 17? Paulo escrevendo para a igreja em Romano, ele diz: olha, a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Olha só, irmãos. Como é que a fé é gerada por Deus no coração do homem? Quando nós proclamamos a palavra. Romanos 1, 16, 17. O texto que despertou Martinho Lutero trancafiado no seu quarto. Paulo escreve e diz: olha, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada, olha só, a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, Joel 2, 28 ao 30, o justo viverá por sua fé. Terceiro ponto
que nós aprendemos na prática, e precisamos aprender na prática, com o testemunho, com o exemplo e o ministério de João Batista. Só há um evangelho. Preste atenção. Principalmente nós que vivemos em tempo de fast food, é uma festa na internet de pregação do evangelho, impressionante. Preste atenção. Só há um evangelho e a sua essência não muda. E aqui, irmãos, eu quero abrir um parênteses para introduzir algumas coisas que são extremamente importantes para nós. Foi naquele tempo, continua sendo para nós hoje e continuará sendo até a volta do nosso Senhor Jesus. Qual é? É que independente do público que ouve, o evangelho é o mesmo e a sua essência não muda. Se você for olhar em Mateus 3,5, se você for rápido de endereço e quiser acompanhar, Mateus registra ali o público que vinha para ouvir João Batista. E dentre esse público, sabe quem é que vinha? Os fariseus e os saduceus. Quem eram esses homens, pastor? Esses homens, irmãos, eram grupos de religiosos, que tinha uma forte influência entre o povo, uma forte influência política e religiosa naquele tempo. Eles vinham para ouvir João Batista. E mesmo assim, o mensageiro de Deus não alterou o conteúdo da mensagem. Olha o que João diz para eles. Raça de víboras. Eu fico pensando, irmãos, se a gente se dirigir dessa maneira hoje, alguns grupos de pessoas, que aliás até preciso ouvir expressões dessa. Eu fico pensando, irmãos, não sobra um. Olha só, raça de víboras. Quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre arrependimento. Olha que mensagem. Não pensem, ele continua, olha só, eu registrei algumas partes. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é o nosso pai. E como eles se fundamentavam nisso, irmãos? Como esses grupos religiosos, eles se gabavam. É como os cristãos nominais de hoje, se a gente for fazer uma comparação, enche o peito para dizer: eu sou evangélico. Eles estufavam o peito para dizer: olha, nós somos filhos de Abraão. Em outras palavras, eles estavam dizendo: olha, nós somos os verdadeiros filhos da fé. Olha, a salvação é garantida para nós. Ninguém tira a salvação de nós. E olha aqui que João Batista responde: não pense que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é o nosso pai, pois eu lhes digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. E aí ele fecha com chave de ouro, né? Para carimbar e assinar embaixo um monte de vezes: o machado já está posto à raiz das árvores. E toda árvore que não der bom fruto, machado nela, será cortada e lançada ao fogo. Irmãos, eu fico pensando que o teor dessa mensagem para pessoas religiosas é como uma espada no coração. Ou desperta de vez, ou mata de vez. E o que eu quero dizer com isso? Que nós não temos o direito, irmãos, de distorcer a verdade imutável e inegociável do Evangelho. Preste atenção, o Evangelho é inegociável. Inegociável.
E se a igreja, irmãos, no nosso tempo, ela estiver negociando as verdades do Evangelho, é porque ela perdeu a essência do verdadeiro Evangelho. O Evangelho continua o mesmo, ele é imutável e negociável. E nós não podemos distorcê-lo a fim de agradar o público que nos ouve. O Evangelho continua o mesmo, a sua mensagem continua confrontando os homens e os seus pecados ao longo da história. E por último, eu quero encerrar apontando algumas coisas. Primeiro, a importância de João Batista como testemunho de Jesus Cristo no seu tempo. A importância da mensagem que proclamou às pessoas que vinham de Jerusalém e outras regiões para ouvi-lo. E destacar, irmãos, eu não poderia fechar sem fazer esse destaque. O teor da mensagem de João Batista estava em plena sintonia com a mensagem proclamada por Jesus, quando Jesus inicia o seu ministério e ao longo do seu ministério terreno. Olha lá Mateus 4,17, está escrito, palavras de Jesus, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Essa era a mensagem de Jesus, irmãos. Essa era a mensagem de João Batista. E esse foi o eixo central. Olha só como nós encontramos amparo nas Escrituras para essa mensagem, para o teor, para o eixo central dessa mensagem, que também foi central na pregação de Pedro, lá no templo em Jerusalém. Lembra quando Pedro explica sobre a manifestação do Espírito Santo? Atos 2,38, ele diz, olha, arrependam-se. E cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e assim receberão o dom do Espírito Santo. E é o mesmo apóstolo Pedro, irmãos, na sua primeira carta enviada para várias igrejas na Ásia Menor, que destaca que a igreja tem um papel a cumprir na sociedade. Dá mais um enter aí, Gui, por favor, isso está na conclusão. 1 Pedro 2,9, um texto que nós decoramos. Lembra? Vós sois a raça eleita, sacerdócio real. Eu não vou entrar aqui, senão eu vou me perder. É muito interessante esse texto, irmãos. Porque Pedro, ele faz uma junção de duas funções importantes, uma no Antigo Testamento e uma no Novo. No Antigo era o rei, e no Antigo também, né? O rei, e no Novo os sacerdotes, que também apareciam no Antigo Testamento. Ele faz uma junção para dizer para a igreja, olha, vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? E aí vem o papel da igreja na sociedade. Qual é? Anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O anúncio da igreja, irmãos, precisa ser coerente com o seu estilo de vida. Nós não podemos esquecer disso, manter uma vida exemplar, praticar boas obras que glorificam a Deus. No Antigo Testamento, eu quero fechar com isso, Deus transmitiu sua mensagem para a nação de Israel e para outras nações através de quem? Dos profetas. No Novo Testamento, Deus transmitiu a sua mensagem para todas as pessoas através de quem? Dos apóstolos. E hoje, quem é a voz profética de Deus no mundo? A igreja é a voz que clama na atual sociedade. E essa proclamação, irmãos, não esqueça disso, porque senão a nossa proclamação cai em descrédito. Porque
Primeiramente, não é só a mensagem que nós comunicamos, é a pessoa que comunica a mensagem que também é avaliada. Não se esqueça disso, nós precisamos ter coerência no que falamos e no que nós vivemos. Feche os seus olhos por um instante. Primeiro ponto que eu quero lembrá-los aqui de novo: Deus te escolheu. Você e eu, nós somos testemunhas de Jesus Cristo nesse mundo. Segundo ponto, independentemente, não importa, mesmo o coração humano endurecido, a mensagem de Deus precisa continuar sendo proclamada por nós, dentro do nosso contexto, onde nós estivermos. E terceiro, irmãos, o Evangelho é só um. E na sua essência ele não muda. Nós não temos o direito de distorcer o Evangelho, de selecionar partes que agradam o público e anunciá-las. Pelo contrário, nós somos chamados, convocados a proclamar o Evangelho genuíno, onde nós estivermos. Eu gostaria que você, por um momento, pensasse na sua vida cristã, na fé que você tem confessado e proclamado ao longo desse tempo, ao longo da sua caminhada. Eu gostaria que você pensasse e associasse isso à sua responsabilidade de proclamar o Evangelho nesse mundo. E pensasse: qual é o seu nível de comprometimento, meu irmão, quando o assunto é pregar o Evangelho, é anunciar Jesus Cristo? Você e eu, nós fomos chamados para anunciar as grandezas daquele que nos tirou das trevas para a sua verdadeira luz. Nós somos detentores de uma mensagem importantíssima. A mensagem de reconciliação que salvou, continua salvando os homens perdidos ao longo da história. A voz profética de Deus nesse mundo hoje é a sua igreja, irmãos. E nós não podemos nos calar. Nós temos uma mensagem muito preciosa, muito importante, muito significativa. Mensagem capaz de salvar as pessoas, e nós não podemos nos calar. E o que ficou claro para mim, dentre esses pontos, é isso, exatamente isso. A igreja é a voz profética nesse mundo. Nós precisamos anunciar o Evangelho, irmãos. Ore ao Senhor, se apresente diante dele, responda a palavra de Deus, se posicione diante da palavra de Deus, querido. Peça que Deus te levante como testemunha corajosa, fiel, assim como foi João Batista no seu tempo. Que Deus nos levante, irmãos, a cada dia mais, como testemunhas fiéis e corajosas para proclamar o Evangelho nesse mundo. Peça que Deus te levante no seu contexto. Olhe para a sua realidade, no seu contexto. Ainda há pessoas que não são salvas. Pregue o Evangelho, ore por eles. Mas o fato é, irmãos, nós somos convocados a olhar para o mundo inteiro. E dentro do nosso contexto, corajosamente, continuar proclamando o Evangelho. Senhor, obrigado por tua presença bendita aqui. Senhor, obrigado por tua palavra viva e poderosa, imutável, verdadeira, eterna, fiel, que foi proclamada nessa noite. A minha oração, Espírito Santo, é que o Senhor desperte o nosso coração. A minha oração é que nós saiamos daqui encorajados nessa noite,
conscientes e ao mesmo tempo encorajados, conscientes da responsabilidade que nós temos diante do Senhor, responsabilidade que nós temos diante do mundo, de proclamar o Evangelho, e encorajados a fazer isso todos os dias, em todo o tempo, independente do contexto que estivermos. Que nós sejamos corajosos, Senhor. Não queremos e não podemos negociar o Evangelho, alterar o seu conteúdo a fim de agradar o público ouvinte. Não podemos fazer isso, ajuda-nos. Queremos ser uma igreja cada dia mais autêntica e fiel na proclamação do Evangelho do Senhor. Que a sua graça e a sua bênção seja sobre nós. Que o seu povo seja cheio da tua presença, Espírito Santo. Assim como foi João Batista, desde o ventre materno, cheio do teu Espírito, para proclamar, para cumprir a missão que o Senhor havia designado a ele. A sua igreja, nós sejamos cheios do teu Espírito, para testificarmos acerca da verdadeira luz que ilumina os homens, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Amém. Irmãos, eu quero, antes de cantar a doxologia e encerrar o culto, eu gostaria de dar alguns avisos finais. Esses avisos, eles também serão publicados essa semana. O primeiro deles, antes dos avisos, eu quero fazer uma menção de gratidão. A Patrícia já fez isso. As pessoas que vão nos acompanhar, um abraço no seu coração, viu? Que Deus te abençoe.